Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa. Vamos fazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Zelo próprio. Olhai por vós mesmos, para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebais o inteiro galardão. João, capítulo 8. A natureza física, não obstante a deficiência de suas expressões, em face da grandeza espiritual da vida, fornece vasto repositório de lições alusivas ao zelo próprio, a fim de que o espírito receba o sagrado ensejo de aprender na terra, receberá um corpo equivalente a verdadeiros santuários. Os órgãos e os sentidos são as suas potências, mas, semelhante tabernáculo, não se ergueria sem as dedicações maternas. E quando a criatura toma conta de si, gastará grande percentagem de tempo na limpeza, conservação e defesa do tempo de carne em que se manifesta. Precisará cuidar da epiderme, da boca, dos olhos, das mãos, dos ouvidos. Que acontecerá se algum departamento do corpo for esquecido? Excrescências e sujidades trarão veneno à vida. Se o quadro fisiológico, passageiro e mortal exige tudo isso, que não requer a nossa dedicação, o espírito com seus valores eternos? Se já recebeste alguma luz, desvela-te em não perdê-la, intensifica-a em ti. Lava os teus pensamentos em esforço diário nas fontes do Cristo. Corrige os teus sentimentos, renova as aspirações, colocando-as na direção de mais alto. Não te cristalizes. Movimenta-te no trabalho, no zelo próprio, pois há micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. Meus pais todos, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos na sua casa, recebendo as suas bênçãos, sendo envolvido por essas vibrações de amor, por essas vibrações de paz. Queremos te pedir nesse momento, ilumine os nossos corações, ilumine os nossos pensamentos, e nos ajude na nossa caminhada para vencermos as dificuldades que surgirem, e nos ajude a vencer as imperfeições que carregamos. Que aqui, Senhor, nós possamos estar sempre com os pensamentos voltados a Ti. Pedimos a Jesus que nos ampare, que nos guarde de todo mal. Pedimos aos benfeitores espirituais que estejam conosco nessa noite, que iluminem os nossos pensamentos, o nosso entendimento, e dilate todo o nosso entendimento, e que ampare também o nosso palestrante, que ele possa nesse momento também ser envolvidos por esses benfeitores espirituais, e sempre confiantes na presença de Jesus, na presença desses benfeitores amigos, nós vamos iniciar os nossos trabalhos da noite de hoje, e que assim seja. É com muito prazer que a gente recebe seu cargo
tranquilidade, equilíbrio para todos nós. Nós queremos primeiramente agradecer a direção da casa, que nos convidou mais uma vez, que a gente possa honrar esse compromisso diante da espiritualidade maior, porque o nosso compromisso com Deus é muito grande, sobretudo nesse momento tão importante da transição planetária. Estamos já na fase final, estamos concluindo, são 300 anos de burilamento para a nossa alma, para que nós possamos definitivamente sermos luz aonde e com quem nós estivermos. E eu sou grato profundamente por Deus, o Senhor da vida, dar a vida para cada um de nós, para que nós possamos trabalhar a nossa evolução espiritual, nosso ser divino, que precisa estar, ele está muito atolado nas coisas do mundo, e a gente se perde muitas das vezes nas situações cotidianas do mundo, né? Tem pai, o pai ele é magnânimo, e vamos agradecer também a Allan Kardec, para que ele, pelo trabalho que ele fez conosco no século atrasado, trazendo para nós a chave que abre a porta estreita, descortinando a dualidade nossa, que é o mundo físico e o mundo espiritual. E com muita gratidão agradecemos a Mãezinha Santíssima, aquela mãezinha que nos acolhe nos momentos de dores, de aflições, para que nós possamos realmente, nas dificuldades, a gente ainda não compreende que o amor é a alavanca da nossa evolução espiritual, e a gente ainda é muito renitente em nosso ego, nosso orgulho, para que a gente possa vencer esse orgulho dentro de nós, e a gente às vezes fica atrasado na evolução espiritual, e quando a gente menos espera, chega aquele chamado que nós chamamos de dor, né? Para que nós possamos refletir em nossa conduta, em nossos procedimentos, em relação com semelhanças, sobretudo aqueles que estão nos laços consanguíneos, onde a gente tem um compromisso muito grande com eles dentro do lar. O nosso projeto de vida, nós que somos mensageiros do Cristo dentro da área familiar, na condição de pai, de mãe, de irmãos, de filhos, e o nosso compromisso é muito grande para desatar esses nós que nós, nos milênios passados, nós complicamos, não por maldade, mas por não compreender realmente o que é o propósito divino, o propósito de Deus em nossas vidas, nas várias existências que nós tivemos ao longo desses milênios aí. Muito bom. Então nós vamos hoje trabalhar João Evangelista, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade, ela dói, ela macula, ela fere. Por que ela fere? Né? E que verdade é essa? E por acaso eu estou preso? Se essa verdade vai me libertar de quê? Eu não me acho preso. Será que não? Faz uma analogia para você ver. Nós já vamos trabalhar no nosso interior. Eu sou realmente livre ou eu sou escravo? Se eu sou escravo de quê? Né? Então, nós vamos perceber ao longo dessa jornada de 40 minutos que quando a gente está no verdadeiro amor, nós conseguimos desatar esses nós terríveis por causa do amor. A gente vai trabalhando, esses nós vai diluindo, e a gente vai formando uma verdadeira família no seio espiritual, que é a nossa verdadeira identidade. Então, a doutrina espírita, através de Kardec, veio encurtar esse caminho, para que nós possamos realmente compreender o Cristo. Nós só vamos mudar de comportamento se nós definitivamente adotarmos o Cristo como nosso modelo guia. Senão nós ainda sofreremos um cadinho nessa jornada humana. E na era da luz,
nós temos notícia da espiritualidade que a luz ela já se estabeleceu no planeta Terra desde 2012. Nós estamos em 2025, então, portanto, são 13 anos de luz no planeta Terra, onde essa transição está funilando, ela está apertando, e a gente precisa realmente ser luz no planeta de luz. Olha que legal. Então, essa separação do joio e do trigo, ela se faz necessária, porque eu preciso mostrar para vocês, em atos, ações e pensamento, quais são os meus valores internos. Por que eu tenho falado do Cristo? E quando eu falo do Cristo, há verdade nessa fala. Porque a fala, ela tem energia, ela tem vibração. Então vocês podem perceber, aqueles mais sensíveis, podem perceber ou perceberão que o expositor, o diretor da casa, ou um coordenador da reunião, ele tem verdade naquilo que ele vivencia, naquilo que ele prega dentro da doutrina espírita, ou em qualquer outra religião que ele, por acaso, venha professar. Então, muito bem. Então, a grande questão é: o que é verdade? E o que é libertação? Então, nós vamos colocar uma historinha aqui, muito simplesinha, do livro Jesus no Lar, intitulada A Visita da Verdade. Conhece a Visita da Verdade? Alguém conhece esse livro? Se não conhece, é bom ter na cabeceira de cama, tá? Você, ao deitar o corpo físico, você fazendo uma leiturinha dessa aqui, com certeza você não será subjugado pelo seu eu inferior de 1000 anos atrás. Você vai compreender que dentro da essência da verdade e da liberdade, o amor, o perdão, melhor dizendo, o perdão é uma alavanca propulsora que vai ajudar muito a gente trabalhar nessa evolução. Muito bom. E essa verdade é tão profunda que lá no diálogo de Pilatos com Jesus, ele perguntou, né, o que é a verdade? O que é a verdade? Será que Pilatos saberia explicar ou compreender a fala de Jesus sobre a verdade? E eu faço uma pergunta para vocês: Pilatos era escravo? É uma pergunta. Alguém quer arriscar ganhar um bombom espiritual? Eu já dei o bombom espiritual, menino do céu. Para chegar no hospital, vai ter pelo menos 10 mil bombons espiritual lá. Alguém sabe me dizer se Pilatos era liberto ou se ele era escravo? Põe a musiquinha do Hitchcock aí. Alguém arrisca? Alguém levanta a mão? Ninguém vai para o calabouço se falar errado. Pode falar, mano. Pilatos? É. Ele era o governador na Judéia. Na Judéia. Materialmente ele era liberto. Liberto? Aham. Tá bom. Alguém vai com ele? Alguém vai com ele? Pega na mão e vai junto? Hã? O senhor vai, você pode hoje falar, tá? Não, esse rapaz ali de azul ali, ó. Ó, o dele ali, não era que show. O senhor vai com ele? Como é que o senhor chama? Leandro. Leandro. O senhor vai com o Leandro? Perante a sociedade, ele era liberto. É. Consciencialmente. Mas consciencialmente ele não era. Como é que é, jovem? Na consciência dele, a Ah. atitude dele aprisionou ele. Como é que o senhor chama? Consciencialmente. Como é que o senhor chama? Acho. Átila? Átila. Eu fico contigo. Pilatos era escravo do poder. Pilatos era escravo de César. Então ele não podia tomar decisão assim. Ele foi pressionado a condenar Jesus. Ele falou: não, eu não vejo crime nenhum, né? Mandou para o sumo sacerdote, eu devolver, acertar, e ele era escravo do poder. Então ele tinha obrigações sociais, ele tinha obrigações políticas diante da sociedade em que ele vivia lá na época, apesar do mando, do desmando que ele fazia. Então ele, na verdade, ele era escravo. Ele era escravo. Né? Se Pilatos, que era o mandatário da Judéia lá, era escravo, e nós? Nós somos escravos.
Vamos entender a liçãozinha aqui? Olha que interessante. A lição 25, a visita da verdade. A visita da verdade. Pergunta Pedro nesse livrinho aqui: Senhor, o que é a verdade? Aí Jesus responde: a verdade total é a luz divina total. Então, verdade e luz. Se eu estou com a verdade, eu estou transcendendo o meu ser, as minhas células, ela expande e ela ilumina o caminho por onde eu passo e deixa um rastro de luz atrás, onde eu passo, aonde eu esteja. Então, verdade é sinônimo de luz. E luz quer dizer que não tem nada que possa ser escondido. Olha que legal, que beleza, né? Aí Pedro boiou, né? Boiou, né? Entretanto, o homem ainda está longe de compreender essa sublime fulguração. Não consegue compreender. Lá na nossa casa, lá eu estou 23 anos na Casa Espírita do Livro do Senhor, e já vou fazer um spoiler aqui na propaganda. Domingo tem almoço lá, na nossa caminhada, é o almoço intergaláctico, né? Tem lá. Se quiser me ver lá na portaria, eu estarei lá, tá certo? Então, eu estou 23 anos lá na casa, quase 24 anos, e eu falo com as pessoas, eu chego com as pessoas e falo assim: você é luz? Você crê que você é luz? Ninguém crê que é luz. Aí as pessoas ouvem a gente falar assim: mas é arrogância, é prepotência, vai para o inferno de cabeça para baixo. Não falam, mas pensam. Não falam, mas pensam. Então, a gente está tentando ponderar ou devolver o poder de cada um de nós. A gente ainda tema em não ser luz. E a gente blasfema, a gente reclama, a gente põe a culpa no outro por causa do meu fracasso. Olha que interessante a liçãozinha aqui, ó. Numa caverna escura morava um certo devoto. Então não era qualquer um. Dentro daquela caverna tinha uma pessoa que frequentava alguma religião e que era devoto na religião que ele passou um determinado tempo em sua existência. Não é mesmo? E apesar de ser devoto, ele implorava socorro divino nessa caverna escura que não chegava um palmo à frente do nariz. E ele reclamava o tempo todo, né? Blasfemava, xingava, reclamava do ambiente fétido, do ambiente indolor, um ambiente complicado, que por onde ele ia, aquele cheiro estava incomodando, né? E ele pedia liberdade: cadê a porta da liberdade, né? Por que é que eu me encontro aqui alienado nessa caverna, em condições tão deprimentes, onde esse cheiro não para de me perseguir? E aquela reclamação era 24 horas, aquela reclamação, né? Chorava, blasfemava, as aflições e as exigências eram incomensuráveis, muito difíceis. Muito bem. Insuportável. Aí, Jesus, ou Deus, né, com a misericórdia do nosso irmão devoto, né, naquela caverna escura, manda um consolo. O consolo é a fé. A fé chegou, balsamizou, ele ficou, sabe aquele choro assim que você fica, você chora desastradamente, vem a fé e te consola, você se retroage, você fica calmo, entendeu? Aí a fé percebeu que surtiu o efeito da sua visita, pega e se retira. No outro dia, de novo, devoto na caverna escura, começa o quê? Blasfemar, reclamar, xingar. Que ambiente fétido, que ambiente terrível, como é que eu posso estar preso nesse ambiente, nessa circunstância, né? Aí Deus, com misericórdia, assim, coitado,
vai lá e manda outra visita, a visita da esperança, né? Esperança. Está até parecendo Coríntios, né? Capítulo 1. A esperança chega e ele, soluçando, e começa a ter esperança, porque aquela voz balsamizante trouxe para ele esperança, né? Esperança não é de esperar, não, tá? É esperança, ter consolo de que aquele sofrimento terá fim um dia. E ele novamente acalmou, ficou sereno, ficou mais calmo. E quando a esperança se retirou e deixou aquela energia naquele ser, né, devoto, naquela caverna escura, aí no dia seguinte, novamente, ele começa. Novamente ele começa. Alguém está se sentindo semelhante à situação do nosso devoto aqui da caverna? Se tiver, não precisa levantar a mão, não precisa se confessar. Tá? É só a gente introspectar a lição para nós mesmos entender por que nós ainda estamos na escuridão dentro do nosso ser sublime e divino. Aí Deus olhando aquele irmão novamente, aquela tristeza, aquela angústia, né? Ah, caridade, vai lá, caridade, vai lá e dá mais um consolo para ele ver que tudo é passageiro, só depende dele, essa solução do seu problema tão grande e profundo que está em seu ser. A caridade chega, ele acalma, entra em soluço de novo, fica mais sereno, ele sente aquela energia gostosa. Só que a energia, entendeu, da caridade, ela não pode ficar o tempo todo consolando e amparando, né? A gente vê hoje as pessoas pedindo o anjo guardião, a solução para aquele problema, e a gente querendo tomar as diretrizes egoicamente, de acordo com o nosso interesse, a nossa verdade, e a gente fica se degladiando nessa labuta terrível entre ego e amor, entre orgulho e amor, que são dois caminhos antagônicos, diferentes, e que nós precisamos urgentemente, na era da luz, compreender realmente aonde que está o problema, aonde que se encontra o nosso, o meu, o de vocês, os nossos problemas. Para que nós possamos, definitivo em amor e fraternidade, a gente caminhar erguido, de cabeça erguida, rumo ao nosso destino fantástico e maravilhoso, que o Senhor está nos aguardando, né? E ele fica calmo, aquele devoto, na caverna escura, fica lá, e chega até a dormir. Ele dorme, só que os dias passam, né? Passa ou não passa? E está passando rápido, né? Passando rápido, e tem que passar rápido. Está complicado viver num planeta onde, finalzinho de transição, a gente ainda percebe ainda os valores humanos está intrínseco no orgulho e no egoísmo ainda, apesar de 2000 anos que se passaram. Bom, e ele acorda no outro dia, transtornado novamente naquela escuridão e naquele mau cheiro terrível. Ele começa a blasfemar, de novo, xingar, blasfema, xinga, lamúria, reclama de tudo, de todos, né? Ele não merecia estar aqui porque ele era um devoto da sua religião e que ele não tinha como estar preso naquela condição sem sequer enxergar a saída daquele lugar fétido. Muito bom. E Deus, usando da sua misericórdia, da sua bondade, da sua sabedoria, né? E por fim resolve mandar a verdade. A verdade para ele. Vai ganhar um bom espiritual. A verdade é o quê? Hã? Luz. Luz. Vamos ver se a fala aqui de Jesus. Vamos lá? A verdade total é a luz divina total. Então, quando a verdade chega naquela caverna escura e fétida, e vai iluminando, e vai transcendendo, e ele percebe aquela luz e chega, e aí eu vou ler o trecho do texto. É pequenininho, tá? Não vai dar tempo de dormir, não. Eu prometo, é pequenininho assim, ó. Vocês prometem não dormir? Promete? Fala, eu prometo não dormir.
aqui, ó, é curtinho, ó. Então, aquele senhor pobre, miserável, né, devoto, ele chega e percebe, né, o pobre tremeu. O pobre tremeu. Pobre não é de dinheiro não, tá? Não é de dinheiro não. É de pobreza interior. Pobreza espiritual. Ele tremeu e cambaleou. E notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, horrorizou-se de si mesmo. Horrorizou-se de si mesmo. Longe de encarar a visitadora. Como é que é o nome da visitadora mesmo? Verdade transformada em luz. Não tinha coragem de encarar frente a frente. Para aprender a limpar-se e purificar-se, fugiu espavorido, fugiu apavorado, em busca de outra furna, de outra caverna, onde pudesse esconder a sua própria miséria, que só entender, então conhecia que aquela caverna, aonde ele estava, ele era a causa da putrefação, da carne podre, do seu corpo todo chagoso, as feridas expostas, e trazia aquele cheiro insuportável, como um cadáver em putrefação dentro da vida. E ele estava ainda vivendo as misérias da corpo humano no mundo espiritual, onde ele havia morto, mas continuava encarnado. Morto, mas encarnado. E nós temos a mania de falar que o fulano morreu, desencarnou. O desencarne é um fenômeno individual. Cada um de nós temos que processar essa metamorfose em nosso ser divino, para que quando o carteiro chegar, nós nos encontramos já desfragmentados do campo tridimensional, para que possamos vivenciar em amor e verdade aquilo que nós construímos em nossa existência. Muito bom. Diante dessa colocação, essa fala tão magnífica e maravilhosa, a gente percebe que o nosso irmão devoto, ele estava reclamando de uma questão externa. Ele só reconhecia que ele era o motivo daquele mau cheiro, daquele ambiente terrível e escuro. Por que escuridão? Porque o que representa a escuridão nessa lição de Jesus? A escuridão é a falta de visão espiritual. Aquele que não trabalha a visão espiritual, ele está com um problema seríssimo de conviver depois que o carteiro chegar. Quem não sabe o que é o carteiro é a morte, tá? Depois que o carteiro chegar, a gente vai continuar mais vivo. Mais vivo ou mais morto, hein? O que vocês acham? O devoto, que estava vivo ou estava morto? Olha que interessante, hein? A gente sabe que o espírito não morre, né? Sabe? Alguém tem certeza? Alguém tem certeza disso? Não tem certeza, né? Muita bem dúvida. Eu não tenho, estou lendo muita coisa, eu não tenho certeza se vou continuar vivendo depois que sepultarem a minha roupagem carnal. Isso é um problema sério, hein? Isso é um problema sério e remete nós em outra lição de Jesus, que posteriormente a gente pode até falar em outra ocasião, né? Que é o festim de bodas. Lição fantástica. O que a escuridão ensina para nós
nesse espírito devoto numa caverna escura. Por que ele estava na escuridão? Ele construiu a luz durante a sua existência física? Com certeza não. Ele viveu uma vida de amor ou de egoísmo? Acho que não tem dúvida, né? Então hoje a gente observa hoje, em nossa vivência hoje, vivendo com os homens da época de hoje, 2000 anos que Cristo aqui conosco esteve, deixando lição de amor, de verdade, de perdão, a gente percebe ainda que as pessoas ainda estão céticos diante da verdade do Cristo. Muitas das pessoas ainda não compreendem. Se não compreende, não adora o Cristo como modelo e guia. Isso é um problema seríssimo que nós teremos que enfrentar. E quando nós depararmos com um carteiro, e nós estaremos sozinhos, lá nós não encontraremos nem pai, nem mãe, nem filho, nem filha, nem irmão, nós estaremos sozinhos com a nossa construção em toda a nossa existência. Nós nos comprometemos diante da família humana, da família consanguínea, trabalhar os laços de amor, e a gente trabalha egoicamente, desprevenidamente, preocupadamente, somente com a vestimenta que nós estaremos usando por um pouco tempo. Por um pouco tempo. Segundo o André Luiz, lá no livro Nosso Lar, se você habitar esse corpo durante 100 anos, 100 anos desse corpo é um dia no plano espiritual. Um dia. Isso faz a gente repensar. Então, no mundo espiritual eu imploro, eu quero, eu vou fazer, dessa vez eu não vou errar. Ah, tá bom, não vai não, beleza. Não, mas peraí. Corta meu braço eu fiz trem arrasar, corta meu braço que eu quero chegar lá sem braço. Não adianta se punir desse jeito. Nós temos que vir com os completinho, perfeitinho, e trabalhar em amor a nossa existência física diante da verdade, para que nós possamos desatar esses nós consanguíneos que nós nos encontramos em nossa existência passada, nossa existência dual. Muito bom. E aí, essa escuridão, hoje, ela se encontra dentro de nós? Qual que é o nosso comportamento hoje, de tantas exigências da matrix em que nós vivemos? Preste atenção nas faculdades, onde nós temos muitas pessoas se formando, graças a Deus facilitou muito as faculdades, mas elas estão atendendo às necessidades da sociedade? A gente vê médicos melancólicos, advogados se suicidando, pais de família já idosos se suicidando, filhos vendo o comportamento dos pais suicidando. O que é que está faltando em nosso lar, em nosso interior, para que nós possamos realmente caminhando juntos para essa libertação total e plena? Mas essa libertação total e plena, ela só vai existir dentro da verdade, mas não é a minha verdade. Quem vivencia a verdade do Cristo? Quem está somente preocupado com a minha verdade, com a nossa verdade humana? São caminhos paradoxos, são caminhos diferentes. Quando a gente está na matéria, a nossa visão é muito pequena diante da realidade espiritual, muito pequena. Então a tendência nossa é nós trabalharmos realmente o lado material. Só que a doutrina espírita, ela veio, não foi para brincar de ser mais uma igreja dentro do terceiro milênio. A doutrina espírita existe para matar ou destruir o materialismo. E o materialismo, o que é o materialismo? O que é o materialismo? Já fizeram essa pergunta para vocês? O que é o materialismo? Eu estou ou eu sou matéria? Eu estou ou eu sou um corpo físico?
Eu estou ou não estou nesse ambiente onde nós vemos bancos, cadeiras, máquinas fotográficas, máquinas de falar, ar-condicionado, luzes que estão iluminando nosso ambiente? Isso é onda ou é partícula? Nós somos onda ou partícula? A gente fala de física quântica dentro do espírito, as pessoas ficam assim, céticas, não estudam. Eu tenho mais de 100 horas de estudo de física quântica dentro da doutrina espírita, na ótica espiritual. Não estou preocupado com formas, com cálculos físicos, nada disso. Estou preocupado com a energia, que o pensamento nosso é energia, é vibração. A nossa fala é concretização desse pensamento, dessa energia. O que eu falo, o que eu penso, tem verdade? Ou tem mentira? Eu estou escravo dos meus pensamentos? Quantos pensamentos que nós temos hoje que nós nos envergonhamos desses pensamentos que nós pegamos por falta de compreender o Cristo? Se nós compreendêssemos na verdade, em essência, o Cristo, nós não nos maltrataríamos tanto o nosso espírito do jeito que nós temos maltratado. Então, ainda está intrínseco dentro de nós, até dentro do movimento espiritista, aquele pecado, né? Aquele pecado que a gente tem vergonha de falar que eu sou cristão, porque os meus pensamentos ainda não é grande coisa, ainda penso muita coisa errada, e a gente ainda fica se degradando em nossa dualidade, né? Eu quero ser espírito ou eu quero ser matéria? E qual que é o mais importante? Qual que é o transcendente? Qual que é o imortal? O espírito ou matéria? A gente não gosta nem de pensar, porque a gente deixa para pensar quando o carteiro estiver chegando com o nosso nome. Aí não vai adiantar nada. Aí haverá choro e ranger de dentes. Não com maldade. Nós não somos maus. Nós somos conhecedor da verdade do Cristo. Mas nós ainda estamos muito longe de trabalhar esse conhecimento em consciência. Consciência de que eu sou o Cristo. O Cristo está em mim. Eu sou o Deus de amor. O Deus de amor está em mim. Nós comunhamos em atos, ações e pensamentos cotidianamente no trabalho, no trânsito e, sobretudo, dentro do lar consanguíneo que a gente vive. Só a gente tem um pouquinho de boa vontade de entender que o Cristo é amor. O amor jamais vai se impor a quem quer que seja, a qualquer criatura. Hoje, nós não adianta ficar reclamando, colocando culpa na esposa, ou no esposo, porque eu errei, porque minha esposa fez isso, o meu esposo fez aquilo, o meu filho, eu tenho 3 filhos, um filho é bom, os outros 2 são ruins. Não adianta. Nós temos que olhar o nosso passado existencial, lá no berço. A gente tem maneira de trazer as nossas fobias lá do berço, onde a gente às vezes, muitas vezes, não recebemos o amor paternal, né? O amor maternal, e a gente transcende isso para os nossos filhos, em retribuição. Aquilo que eu recebi do meu pai é o que eu passo para o meu filho, e se não foi amor, por que eu iria dar amor para os meus filhos? Então fica se degradando no negativo, nas coisas ruins, e a gente, no final da existência, a gente olha e vê se aquela existência de 4 pessoas, marido, esposa e 2 filhos, a gente observa as atitudes deles, a gente vê que tem muita falha na condição de amor, tem muita excitação, a raiva, a gritaria, o xingamento dentro do popular, o desequilíbrio, né? A gente quando está nervoso, a gente tem que ficar caladinho, não propagar energia negativa dentro do nosso lar, e a gente solta em impropério, igualzinho o nosso irmãozinho aqui, né? O devoto da caverna escura. Nós vivemos dentro do nosso lar como se dentro de uma caverna estivéssemos sem luz, sem janelas e sem portas.
se degradando com os filhos, com a esposa, com aqueles que convivem conosco. Alguns têm o privilégio de ter o pai ou a mãe dentro do lar, e fica essa guerra insana. E quando a gente vê que a visita da doença, que ela veio não para matar, mas veio para a gente refletir, com um cadinho de tempo restante ainda, para a gente refletir, e trabalhar no amor, na fraternidade. E quando essa doença é um Alzheimer, né? Um Alzheimer, que é um esquecimento, você não sabe, né? Você tem que repetir para quem tem Alzheimer 24 horas o seu nome, se você é filho, se você é irmão, se você é pai, e aquela pessoa está alienada. O que ela está acontecendo com a pessoa de Alzheimer? Ela será ruminando, né, no passado tenebroso, onde aqueles laços, aquelas algemas foram construídas dentro daquele seio familiar, e a gente ainda não consegue ainda trabalhar em amor, e precisa de um Alzheimer, conviver com aquelas pessoas, aquele momento terrível de cuidar. E imagina alguém cuidando de pessoa com Alzheimer. Ela está com 70 anos, e pessoas com Alzheimer precoce, e vai ter 90. E com os seus tutores lá, tutelando, né? Carregando, ensinando. Até uma vizinha lá, parede meio conosco lá, vizinha do lado, a mãezinha está com Alzheimer. A mãezinha não gosta de tomar banho. A filha vai lá e vai dar banho na mãe. A mãe belisca na filha, fica gritando, xingando, blasfema, beliscando com o neto, com o genro. E você fica, meu Deus do céu, tudo falta de perdão. Tudo falta de perdão de uns com os outros. Se alguém te ofendeu dentro do lar, chega e fala, você me ofendeu, por que você fez isso? Vamos sentar e vamos dialogar. Dialogue, converse entre os casais, para que nós possamos, nessa final de jornada, essa final de existência humana. Eu vejo que tem poucos jovens aqui, né? A maioria está descendo a banguela, né? Descendo já, eu digo assim, eu já estou com 65, já estou puxando o freio de mão, e o freio de mão, você sabe aquelas pastilhas para cá, assim, e o freio de mão não diminui a velocidade, vai rapidinho, e eu vejo que ainda tem que consertar muitas coisas, mas a gente está lutando, consciente do papel da verdade e do amor, que nós buscamos tanto, a liberdade, tanto que nós queremos, e a gente sair dessa matrix nojenta que nós vivemos, que nos sufoca, que nos deprime e que faz a gente esquecer da nossa verdadeira identidade. É triste isso, no terceiro milênio. Nós somos aquele trabalhador da 11ª hora. Nós, espiritistas, somos os trabalhadores da 11ª hora. E que o galardão, a recompensa, será igual àqueles que foram lá atrás, há 2000 anos atrás, lá com Cristo, o semeador da verdade, lá com os apóstolos, né? João Evangelista, Paulo, Pedro, esses apóstolos, eles foram os primeiros em sofrer, tomar pancada, e foram mortos seus corpos físicos, mas se libertaram através do amor. Nós podemos fazer a mesma coisa que eles, teimando em não querer seguir a verdade, por renitência, por, às vezes, covardia, por interesses próprios, por parecer vizinho, vizinha, que eu tenho a melhor casa, que eu tenho o melhor carro, e eu vivo em função disso. Gente, que tolice, que bobagem. Vai ser aquele corpo físico de sarar, aquele corpo físico cultuando tanto os homens quanto as mulheres, saradão, né? Os homens vão estar bonitos pra caramba, tá? Nossa Senhora, os homens vão estar muito bonitos, cultuando o corpo físico, como se aquilo não fosse perecer, como se fosse um verdadeiro patrimônio, e a gente sendo sufocado nessa energia que vai nos aprisionar lá fora, assim como o nosso irmão devoto, que ele estava morto, mas não estava, o quê? Desencarnado. O grande segredo aqui, eu estou trazendo esse poder para vocês, o grande segredo aqui é a gente trabalhar a nossa desencarnação antes que o carteiro chega, antes que a morte chegue. Porque quando ele chegar, não adianta querer olhar para trás e querer consertar aquilo que se devia ter consertado 30 anos atrás. Não adianta. Eu errei. Aí vai chegar no mundo espiritual com o crachá espírita, né? O crachá espírita já arranquei, tá? Não, eu sou um espírito avulso. Tá? O crachá espírita,
e muitas das vezes está atolado de orgulho, de egoísmo. Sobretudo quem fala, né? Quem fala, assim, se sente assim maioral, né? Vocês acham que a luta minha interna não é grande igual o problema de vocês? É muito grande. Tem que estar atento 24 horas dos nossos deveres, das nossas necessidades internas diante de nós, né? Então, só que quando a gente conhece a verdade, a gente cai, não espera ninguém querer matar a gente. A gente se levanta sozinho e caminha sozinho, sem pedir o anjo da guarda, sem pedir Deus. Nós somos deuses, nós somos deuses dentro daqui, da nossa proporção de semear essa verdade, nós recebemos lá no entanto. Essa lição do perdão, quantas vezes nós já não ouvimos essa palavra perdão? Essa verdade, essa liberdade, quantas vezes nós não ouvimos? E às vezes nós passamos batido, e a gente evita até de comentar, entendeu, sobre isso, no meio familiar. Eu canso de ver pessoas reunindo, amigos espíritas, vai reunir numa festinha, nós vamos reunir alguns espíritos e falam assim, ó, vamos reunir lá, mas nada de conversação espiritismo, hein? Meu Deus do céu, que insanidade, que loucura que nós estamos vivendo, não querer semear no meio onde nós vivemos, nas festas, que é tão bom viver num momento festivo, mas viver consciente, sereno, equilibrado, sem embriagar-me. Não há necessidade de me embriagar para ser feliz, porque a felicidade é interna, a alegria é externa, não tem nada a ver. E felicidade, ela não tem dicotomia. Alguém acha que felicidade, a dicotomia é infelicidade. O prefixo in é negativo. Não existe contrário de felicidade. Tristeza sim, eu sou triste ou sou alegre. Aí sim, mas infelicidade não. Vida, tem dicotomia? Ah, nem fala é morte. Não, não é não. Não é não. Só morre quem nasceu. Não quer morrer? Não nasce. Não quer morrer? Não peça para reencarnar. Olha que verdade sublime essa. Olha que maravilha. Então o doutor explica, veio e tirou a gente, já tirou a vida, né? Deu-nos a vida plena. Deus nos deu a vida. Ele não nos deu o sofrimento. O sofrimento é daquele espírito remitente, igual o nosso irmão devoto aqui, né? Não fez o que devia e fica chorando, lamentando, colocando a culpa no externo. Quando nós chegarmos na hora de enfrentar o carteiro, qual vai ser a nossa condição? Qual vai ser a nossa condição? De estarmos no templo revestido na túnica nupcial ou não? Ou teremos que ser expulsos do templo, né, pelos os trabalhadores daquele templo e lá nós nos encontraremos nas estrelas exteriores? Em que condições? Numa caverna escura? Ou num capim lá na centro, lá igual o André Luiz, comendo lama de tanta fome que está e tanta sede que tinha, porque não conseguia enxergar a verdade. Qual é a condição que nós chegaremos lá? Em que condições nós chegaremos lá? Qual que é a minha obra hoje? Na existência em que eu me encontro com 60, 50, 30, 20? Qual que é a minha condição espiritual? Na 11ª hora, eu ainda estou com a minha verdade ou a verdade do Cristo? Fica a reflexão para nós. E não tenha medo quando se deparar com o carteiro chegando. Não tenha. Não tenha. Eu já estou aguardando ele. E para te falar a verdade, ele está atrasado. Atrasado. Mais de 5 anos atrasado. Por que eu espero ele? Porque eu não vou morrer. Simples. Faça essa introspecção dentro de vocês. Por que eu tenho que guardar o carteiro? Porque eu sei que não vou morrer. Não vai morrer? Então qual é a sua condição? De escravo da matéria ou liberto do círculo Senhor do universo? Fica aí a reflexão. Perguntas? Ou fale agora o cálice para a cena? Alguma ameaça? Ficou claro a lição? Pode falar, João. Jesus no lar. Jesus no lar.
Jesus no lar. Tá? Esse livrinho de cabeceira e vem pensamento e vida também. Se você ler o pensamento dele e estudar, você vai assim, não. Você repete, não. O que é o poder de uma mente? Obrigado pela pergunta. Viu? Mais alguma pergunta? Entenderam tudo ou não entenderam nada? Eu vou continuar com a primeira lição. Entende, mas é difícil vivenciar, né? Né? Entendo, assim, eu entendi, mas eu tenho vergonha de perguntar. Beleza, então continuo com vergonha. Às vezes a pergunta que você faz é a pergunta de muitos. Aqueles mais audaciosos perguntam, e quem pergunta será respondido. Jesus abençoe a todos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Não vamos levar os nossos pensamentos a Jesus, pedindo a Ele que nos ajude nessa caminhada, nos ajude a vencer as imperfeições, nos ajude a vencer o nosso orgulho, a nossa vaidade, tantas coisas que a gente ainda carrega conosco, que nos ajude a conhecer a sua verdade, que o Cristo possa estar sempre nos auxiliando. Nós temos a certeza de que nós podemos voltar sempre com Ele. Em todos os momentos, os difíceis, os momentos de alegria, que Ele está sempre ao nosso lado. Basta a gente querer, a gente enxergar, e basta também a gente viver sempre com amor, com perdão. E aí a gente vai ter Jesus